Oi, gente, tudo bem? Eu sou Janine Tenório, sou psicóloga e vim um pouco conversar com vocês sobre tudo o que está acontecendo na nossa vida nos últimos meses. Afinal, já passam de meses, né? E sobre todas essas mudanças que aconteceram de uma forma que não dependia de nenhum de nós. Fomos todos pegos de surpresa e nos deparamos com essa situação que pede uma nova adaptação, diria uma readaptação de todos nós, de qualquer setor. Foi uma situação que acometeu pessoas de todos os níveis sociais, de todas as raças, de todos os credos, e é uma situação que foge totalmente do nosso controle. Então eu vim aqui, queria muito poder ouvi-los, talvez uma live, talvez um bate-papo, para saber um pouco de você que está aí do outro lado. Como que você está? Como que está sendo passar por tudo isso? Né? A saúde mental, ela é tão importante quanto a física. Uma não funciona bem se a outra não tiver em equilíbrio. E em tempos de pandemia, precisamos cuidar da nossa imunidade. Quando a gente não está bem emocionalmente, naturalmente a nossa imunidade cai. A tristeza, ela gera essa queda da nossa imunidade. E aí ela deixa o ser humano mais vulnerável, né, ao vírus. Naturalmente, algumas pessoas comem mais, outras pessoas não têm fome, outras tantas não dormem, outras dormem demais. Umas sentem falta de aglomeração, outras não querem sair de casa. Vivemos em todo o mundo uma situação muito atípica. E é natural que você que está aí do outro lado tenha algum sintoma em algum desses momentos que lhe tire do seu equilíbrio emocional perfeito e adequado. A gente vai conversar um pouco aqui e eu quero deixar esse canal aberto para que vocês possam interagir, para que vocês possam dar opinião, comentar, dar seu relato. Mas a gente precisa, na verdade, reforçar todos os dias como é que eu posso preservar a minha saúde mental em tempos de pandemia. Né? Nós sabemos que há uma necessidade de readaptação a todos os contextos que eu já citei e a tantos outros. Né? Mas e minha saúde mental? Como que ela está? Né? Como que eu posso preservar a minha saúde mental em tempos de pandemia? Naturalmente, nós fomos pegos a uma situação em que a gente tinha projetos em andamento, a gente vivia uma vida que é bem interessante, que a gente fazia assim. A gente não tinha tempo para encontrar os amigos, a gente não tinha tempo para ficar com os filhos, a gente não tinha tempo para ficar em casa. O nosso tempo era sempre, da grande maioria das pessoas, o nosso tempo era muito apertado. Né? A gente não tinha mais tempo, diria, para nada. Né? A gente sempre falava isso, me falta tempo, me falta tempo. A gente não tinha tempo nem para a gente não tinha tempo para parar, para se entender, para parar, para escutar como que a gente funciona diante das situações que pedem uma reação nossa instantânea, imediata. Enfim, a gente não tinha tempo para mais nada, E assim caminhávamos, a gente reclamava de tudo, porque que a gente queria esse tempo. Né? A gente reclamava e dizia, mas me falta tempo. Não é falta de querer, é falta de tempo. E aí, de uma forma inesperada, totalmente inesperada, a gente se pegou diante dessa situação. E aí, todas as nossas lacunas emocionais,
a gente dizia que não preenchia por falta de tempo. E aí, de um dia para o outro, né, eu queria poder, juro, escutar vocês. De um dia para o outro, a gente se pegou com tempo demais, né? A gente agora tem tempo demais. E aí? O que é que você tem feito com todo esse tempo que você tem agora? Lembra? Você reclamava da falta dele. Oi? E aí? Agora nós temos tempo, a pandemia, assim, a gente pode começar entendendo que tudo na nossa vida a gente pode e deve pensar o que isso está me trazendo de ensinamento. Qual o lado bom de tudo isso? Ah, mas não tem lado bom. Se você está aí me assistindo, ou se você está na sua casa, se você não está em um leito de hospital, ou se você está num leito de hospital e você está me assistindo, então tem sentido, você está bem ainda, você consegue interagir, você consegue parar de reclamar e tirar os ensinamentos de tudo isso. É muito difícil, eu sei que porque nós fomos pegos, como eu falei, de surpresa. E nós estamos sendo bombardeados todos os dias pelas notícias, assim, intermináveis de tragédia, de morte, de sofrimento, de falta de cuidado, de esgotamento físico por parte dos profissionais de saúde, da falta de preparo na nossa saúde diante de tantas questões políticas que envolvem o nosso sistema há décadas, né? Há décadas. E essa pandemia, ela mexe com tudo isso e ela ainda diz assim: você precisa ter calma. E aí talvez seja o nosso maior problema, parar, né? Parar toda aquela correria, toda aquela loucura que a gente vivia, todo aquele estresse, esgotamento. Muitos de nós passeávamos nas nossas casas e trazíamos projetos para as nossas casas para trabalhar, enfim. Mas a pandemia, ela trouxe isso, né? Ela trouxe esse: você agora está na sua mão. Toma. Você tem que ter todo o tempo do mundo para cuidar de você. Tem todo o tempo do mundo para cuidar dos seus. Tem todo o tempo do mundo para montar seus projetos que você não conseguia colocar em prática pela falta de tempo. Você tem todo o tempo do mundo para cuidar do seu guarda-roupa, para doar um pouco do seu tempo aos que precisam. Você tem tempo para tudo. O que você tem feito do seu tempo livre? Totalmente livre. E é interessante a gente fazer essa reflexão, porque com gestos bem simples nós podemos mudar o nosso dia. Nós podemos dar um contexto totalmente diferente ao nosso dia. Muitas vezes a gente reclama, esperando que o outro faça por nós. E a pandemia pede que a gente faça pelo outro. Talvez seja aí uma das nossas maiores dificuldades. É um momento de muita reflexão, gente, de muita autorreflexão. A gente passou pelo estresse de situações que a gente não sabia como lidar, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, todo mundo primeiro, isso não existe, isso é mentira, isso é fake news, e infelizmente temos sofrido com muitas, né, fake news também, que adoecem emocionalmente, então é preciso ter cuidado em relação a isso, mas vivemos uma situação
estressante. Uma situação que exige uma readaptação. De início pegou a gente sem planejamento, então o ser humano, a toda situação que envolve um momento em que ele se desestabiliza e que ele não sabe como lidar, gera um momento estressante, né? Ele foge do controle dele, então naturalmente o nosso organismo ele reage de uma forma diferente. Ele reage de uma forma que pede da gente a calma, pede da gente esse discernimento, pede da gente um autocontrole emocional. O estresse, mesmo sendo associado por aí a uma coisa ruim, ele não é de todo mal e todos nós precisamos. Ele que prepara o nosso organismo para a gente lutar ou para a gente fugir diante de uma situação estressante. Antes, pegando exemplos da nossa rotina, quando a gente era submetido a uma situação diferenciada no nosso trabalho, na nossa faculdade, quando você vai apresentar um determinado trabalho, você passa por um momento de estresse que lhe dá força para se preparar para enfrentar aquele momento. E naturalmente muita gente está reaprendendo a lidar com suas emoções. Muitas pessoas passou por esse momento de estresse inicial, de se chocar com o desconhecido e de restabelecer a sua calma. Na pandemia, em tempos de pandemia, o lutar ele não é físico. Ele é o lutar, essa luta ela é interna. Ela é de você com você mesmo. E talvez por isso ela seja uma das mais difíceis que estamos enfrentando nos últimos tempos. Uma vez que, digamos que a gente perdeu um pouco, né, dessa essência, de olhar para si, de voltar para si, de cuidar de si, nós perdemos um pouco tudo isso. A gente, na grande maioria, e nós éramos os donos da verdade, a globalização que gera uma competitividade desenfreada, eu preciso ser melhor que o outro, foi esse mundo que a pandemia encontrou. Foi um mundo onde as pessoas lutavam pelo poder incessante. Elas não se preocupavam mais com as essências, com o básico que precisamos. Eu não estou aqui dizendo que nós não precisamos do nosso trabalho, da nossa realização profissional, das nossas ascensões profissionais. Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de toda essa estrutura, né, que mantém as nossas necessidades. Mas eu estou falando muito além disso. Eu estou falando daquele egocentrismo de só olhar para si, de só querer para si. E o momento pede, como eu falei há pouco, a gente faz não só por nós hoje, nós fazemos muito mais pelo outro, né? E em períodos como esse, eu tenho visto muitas pessoas em sofrimento, né, emocional. Eu tenho visto muitas pessoas que realmente estão tendo uma certa dificuldade de lidar com essa nova realidade, né? Eu não estou aqui dizendo que todo mundo vai passar por essa fase bem, de oba-oba. Não, gente, não é isso. Realmente eu sei que é sério. A gente sabe que muitas pessoas precisam do cuidado com o seu emocional, precisam alertar para isso, né? A gente tem nem todo mundo funciona da mesma forma, tá? E assim na vida é assim no lado pessoal e no lado da saúde mental. Não é todo mundo que tem o mesmo funcionamento, tá? Muitas pessoas
elas funcionam de formas diferentes, pois somos seres diferentes. Então, muitos de nós lidamos melhor com essa situação. Já outros de nós precisamos de mais cuidado, de mais atenção e de mais compreensão. Então, se você conhece alguém que está precisando e de alguém que está tendo uma vulnerabilidade emocional maior do que a sua, ajude, não critique, tá bom? Naturalmente, nós somos voltados no tempo a cuidar dos nossos filhos, a brincar com eles. Eu tenho visto muitas matérias, né? Acredito que vocês também, de mães que passaram a... Como é que eu vou ficar o dia inteiro com os meus filhos? Isso tem exigido muito dos pais, porque há muito tempo eles não faziam isso. Então, olha, o que seria básico não era mais. E aí nós fomos pegos de surpresa. Os casais não conseguem ficar muito tempo juntos e estão gerando conflitos familiares. As pessoas estão lidando naturalmente com situações de inseguranças profissionais. Aquele controle que se tinha, a gente não tem mais. A sensação é de que você não tem mais. A gente achava que controlava o tempo, que controlava tudo. E são muitas questões para serem trabalhadas de uma forma muito rápida. Por isso, a palavra de ordem é calma. Calma. Isso vai passar. A gente não pode se perder no meio de tudo isso. A gente se desestrutura, reflete, volta. Talvez a gente precise se reconectar a algumas coisas, mas a gente segue. Muitas pessoas, eu tenho visto na internet uma situação que é do TBT, né? Aquele que a gente revive momentos especiais de um passado próximo ou de um passado distante. Naturalmente a gente está revivendo muitas coisas do nosso passado. A maioria das pessoas postam muito nas redes sociais situações de passado, de comemorar, que saudade disso. Às vezes de coisas simples, de ir a um rio, de tomar um sorvete, que saudade de abraçar, né? Que saudade de estar com o outro quando eu queria estar, mas muitas vezes não estava completo. Então, é o momento da gente voltar diferente. É o momento da gente sair diferente dessa pandemia. Eu sei que você pode, eu sei que você é capaz, todos nós somos. Há essa condição no ser humano de se redescobrir. Muitas pessoas têm tido dificuldade porque há também uma preocupação com a economia, né? Eu super entendo tudo isso. Quando você vai abrir um projeto de uma loja, de uma venda, de qualquer serviço que você vai oferecer, há muito sonho por trás, há muito envolvimento emocional e afetivo por trás, e o momento é de instabilidade mesmo emocional, e isso altera muitas pessoas, né? Porque envolve economia, saúde física e emocional. E nós precisamos nesse momento priorizar a vida, né? Priorizar a vida, depois a gente corre atrás do prejuízo. Você pode se ressignificar no seu negócio, você pode dar uma cara nova para ele, você não precisa parar, estagnar. Porque se você é empreendedor, isso parar vai te adoecer emocionalmente. Então, alguns sonhos eu entendo que eles foram deixados em stand-by, né, no momento, mas eles não podem morrer. Você não pode deixar com que o seu sonho morra. E diante de todo esse cenário, nós ainda nos deparamos com conflitos políticos, conflitos de ideologia. Algumas pessoas ainda buscam
qual lado seguir, qual lado é o certo, é o errado, né? Algumas pessoas ainda não entenderam que estamos todos pela mesma causa, estamos todos pela vida. Então, todas essas situações, elas geram mais conflitos. Naturalmente, eu vejo grupos de famílias gerando conflitos. Eu vejo pessoas assistindo sozinhas nas suas casas, mas inquietas ainda mais, inseguras ainda mais pelos conflitos políticos que acontecem. Nós somos frágeis, né? Nós nos constatamos que vivemos uma ambivalência, que somos frágeis e somos fortes ao mesmo tempo. E nessa vulnerabilidade que é viver, nós aprendemos todos os dias. Todos os dias é uma nova oportunidade da gente se reinventar e da gente melhorar por nós, principalmente, e naturalmente pelo outro também. Eu fico pensando e lembrando que o abraço tinha muito significado e tem muito significado, né? E é outra coisa que a gente não está podendo fazer no momento. É outra situação que ganha. Eu estou sonhando também em ver, quando tudo isso passar, as pessoas se abraçando. Eu estou sonhando de passar assim, numa rua, em uma estrada, e de ver pessoas se abraçando. Mesmo sem a gente poder dar o nosso abraço físico, há uma forma de estar junto das pessoas que amamos. Ora, estamos aqui, estou da minha casa, estou de home, né, trabalhando, e de alguma forma nos conectamos. E de alguma forma isso faz bem não só a vocês, como faz muito bem a mim. Quando eu me predisponho a fazer uma situação como essa, conversar com vocês que estão do outro lado, isso me traz um bem para o meu dia. Eu me sinto útil, eu me sinto com as energias renovadas, eu me sinto naturalmente mais fortalecida de passar por esse momento. E esse momento pede isso. Esse momento pede que a gente busque coisas naturais, né? Coisas bem simples. Pede que a gente busque uma inspiração natural. Ufa, não tá fácil, né? Tem dias que, assim como vocês, eu também acordo assim, me sinto um pouco, e agora, né? E agora como é que vai ser? Eu vou para onde? Eu faço o quê? Tem dias que não dá vontade de sair da cama, né? Mas vocês precisam ficar atentos aos sintomas, tá? As emoções, elas falam com a gente o tempo inteiro. A gente só precisa escutá-las. Quando alguma situação te deixar mais triste, busque algo, alguém que te faça voltar, tá? Naturalmente, a gente às vezes complica demais as situações e emocionais, onde a gente poderia e deveria gastar mais energia, eu diria que se auto-inspirando, se auto-fortalecendo. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de como que esses sintomas estão acometendo os meus dias. Eu tenho me sentido assim todos os dias, eu não estou conseguindo levantar, eu não estou conseguindo buscar ajuda, eu não estou conseguindo ajudar ninguém. Eu não tenho dormido bem, eu não tenho tido esperança no futuro. Você, melhor do que ninguém, nesse momento, se escute. Você, melhor do que ninguém, observe como que você está passando os seus dias.
E eu tenho certeza que você é a melhor pessoa para, nesse momento, saber do seu limite e, se precisar, pedir ajuda, tá? Se você precisar, você que está assistindo aí do outro lado desse vídeo, você que está acompanhando com atenção e carinho, se você precisar, peça ajuda. O momento pede que as pessoas que estão próximas também fiquem atentos. Muitas vezes nós não temos coragem de pedir ajuda, ou muitas vezes nós não conseguimos pedir ajuda, nós temos vergonha, nós achamos que nós estamos fracos. Ora, se o outro está bem, por que eu estou assim? Eu não vou admitir, isso é sinal de fraqueza. Não, gente, cuidar das emoções é sinal de grandeza. Só os fortes conseguem dominar os seus próprios medos. Só os fortes conseguem admitir que erraram, conseguem admitir que está difícil, que o peso está grande e que precisa de ajuda, tá? Então é um caminho que você pode fazer. Peça ajuda. Eu realmente peço que nesse momento você encontre algo que te faça feliz, que te inspire e que te renove nos seus dias de isolamento social, de quarentena, ou do que for. Historicamente, todos os sentimentos trazem algum aprendizado para os nossos dias. Todos os sentimentos, todos. Mas naturalmente as tragédias, elas marcam mais, elas nos ensinam mais. Aquele sentimento de dor, ele arrebata a gente de uma forma maior, mas ele também nos ensina mais. Ele nos prepara mais para a vida, ele nos capacita mais, ele faz com que a gente entenda coisas que a gente não entendia. É o momento de você olhar para o outro, é de você ser solidário, tá? A gente tem algumas palavras-chave que você não pode esquecer. A calma, a solidariedade, a escuta dos seus sentimentos, das suas emoções, o olhar atento ao outro. Eu acho que são os maiores aprendizados dessa pandemia. Talvez eu tenho fé que a gente vai encontrar uma sociedade diferente após tudo isso, que a gente vai encontrar um mundo diferente daquele que a gente vivia há alguns meses atrás. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, eu tô vendo que o tempo já tá apertadinho, então eu vou ficar com gostinho de quero mais, né? Mas calma, não acabou ainda, né? Então assim, essa parte, como eu falei para vocês, da questão da solidariedade, aquela situação que você ficava de repente, que não saía do papel, sabe? Aquele projeto, aquela música, aquela poesia, aquele diário. Gente, já pensou em fazer um diário? E todos os dias você escrever um pouco sobre como foi o seu dia, sobre as emoções que você viveu, sobre as dificuldades que você teve, sobre os medos que você teve, sobre o que te motivou, sobre o que te levantou, que te ergueu. Essa é uma boa tarefa. Essa é uma boa tarefa de você pegar um caderninho e começar a escrever a sua rotina. Esse caderninho você pode reler no outro dia e você pode olhar com os olhos e dizer assim: poxa, ontem foi tão difícil eu conseguir. E isso vai te dando uma nova inspiração. Isso vai te dando novas forças. Então, se você está em casa, não está saindo para nada, está sozinho, está inseguro, ou Janine, eu não tenho o que fazer, como é que vai ser? Faz esse diário, ele vai te ajudar, tá?
A nossa mente, ela é nosso maior desafio. Ela nos motiva ou ela tira toda a nossa estrutura. É preciso você controlar os pensamentos que você tem alimentado nos seus dias. Naturalmente, se na sua mente só tem vindo pensamentos negativos, a falta de esperança, que as coisas não vão passar, que você não vai sair dessa, vai ficar um pouco mais difícil. Eu pediria que você começasse a controlar os pensamentos que você tem alimentado nos seus dias, o sentimento que tem movido os seus dias. Ele vai falar muito sobre como você vai ser, sobre como vai ser o dia de amanhã ou sobre como vai ser o dia de hoje. Então, eu gostaria que vocês buscassem planos, projetos, músicas. Gente, escutem, assistam bons programas, leiam livros, abram a Bíblia, ligue para quem você ama e há quanto tempo você não diz que ama. Acredite que é preciso a gente pausar em muitos momentos. É preciso a gente, às vezes, caminhar um pouquinho para trás para a gente voltar mais fortalecido. E eu tenho certeza que esse é o momento. Se você está tendo essa chance, se você não está em um leito de hospital, nesse momento sem poder ouvir ou se comunicar, você é um abençoado. E você já tem muito a agradecer. É preciso... Sabe uma coisa que eu me peguei fazendo esses dias? Teve um dia que eu acordei e aí eu fui ficando triste. E aí eu pensei nas pessoas que estão nas UTIs e nos familiares, que aquilo me parte o coração de ver familiares do lado de fora sem a menor informação do seu ente querido. E na mesma hora eu pensei, Janine, você não tem o direito de estar triste. Não tem. Em alguns outros momentos, eu me peguei assim, Senhor! Aí na mesma hora eu disse, obrigada. Eu já ia reclamar. Mas aí eu disse, obrigada. Eu não tenho o direito, Pai, de te pedir nada. Porque tem tanta gente para o Senhor ajudar nesse momento, né? Tanta gente de fato precisando de tanto cuidado do Senhor, dos médicos, das equipes de saúde, que eu tenho o maior orgulho, eu sempre tive. Me emociona até. Mas o tempo está lhe dando uma nova oportunidade de renovação. Uma nova oportunidade de sair diferente de tudo isso. Uma nova oportunidade de evoluir e dessa vez com o princípio que rege todas as vidas, que é conosco, que é de renovarmos a nós inicialmente. De se renovar como pessoa, como ser humano, como mãe, como filha, como esposo, como pessoa em comunidade. Eu tenho observado muito isso e eu fico tão orgulhosa quando eu vejo aquele senhor ou aquela família com as máscaras se protegendo. Isso é um carinho tão grande à humanidade, tão grande à sociedade em que ele vive, né? Esses dias eu estava assistindo o Mário Cortella e ele falava que não há mal que sempre dure e não há bem que dure para sempre. Assim vivemos todos os nossos dias, com pandemia ou sem pandemia.
Exercite sua paciência, tá? Exercite sua calma, sua paciência. Se reencontre. Não desperdice o seu tempo, tá? Era isso que lhe faltava, lembra lá do início? Então, não desperdice seu tempo. Aproveite seu tempo, faça dele útil, ajude quem está precisando. Tem sempre alguém precisando. Tem sempre alguém precisando. E quando você faz a solidariedade por alguém, você se sente tão mais útil, né? E aquele sentimento de que o tempo passou e que você não fez nada, vai embora, como um passe de mágica. Então, ajude as pessoas de qualquer forma. Eu não tenho como ir até elas. Hoje a gente tem essa ferramenta aqui, ó, que lhe aproxima do mundo, né? Exercite também o autocontrole do que falar, quando calar. E ó, tá aqui o seu maior segredo para lidar com suas emoções. Tá aqui o seu maior segredo para lidar com seus sentimentos, tá? Não é fácil, mas não é impossível. Basta que você se permita. Qual o tempo que isso vai levar? Qualquer tempo. Não importa o tempo. Para que falarmos do tempo agora? Temos a oportunidade de curtir esse tempo e de viver sem tanta cobrança de prisão a ele, né? Então, busque esperança, tá? Leve esperança. Leve algo bom pro outro. A gente não precisa sensacionalizar tanto. A dor já é grande pra gente ainda ficar o dia inteiro revivendo isso. Controle o seu acesso às redes sociais, a busca por notícias de tragédia, controle a frequência que você assiste todas essas notícias que chegam pra gente, em que somos bombardeados em nossa casa. Planeje os seus sonhos. Cuide dos seus sonhos. Eu quero falar agora olhando pra você, hein? Não adie seus sonhos, tá? Continue com eles aí. Vá criando base e estrutura. Eles vão acontecer, só depende de você. Ame incondicionalmente. O medo vem, a insegurança vem, mas o medo, ele só vem para lhe mostrar que você pode amar, né? Naturalmente, todos que amam, eles sentem a dificuldade de segurança naquele amor. Uma vez que um depende dele, é do outro também, e o outro não pode garantir amor eterno, mas todos os que amam sentem medo, todos os que sonham sentem medo de não realizar seus sonhos, todos os que se predispõem a viver sentem medo. Então, eu quero mais uma vez pedir a você que, se vier o medo, vá com medo mesmo. Não importa, a vida é assim. Nem sempre chegar ao pódio, os que chegam ao pódio, eles não chegaram ao final. É um horizonte. Quando eles chegam lá, tem outro lá. E assim eles incondicionalmente seguem vivendo, acreditando, se descobrindo, se realizando. Então, gente, continuem sonhando. Precisou de ajuda? Procure os profissionais de saúde. Eu tenho certeza que vários profissionais estão aí bem próximos a vocês e que podem ajudar.
mas eu tenho certeza que você mudando o seu dia, você começa a criar essa estrutura de autocontrole, tá? Eu peço a vocês tudo isso que eu falei: calma, paciência, esperança, sonho, crença, fé. Muita fé, não podemos perder nossa fé. Tá? Eu quero agradecer ao espaço, agradecer a você que assistiu até agora. Eu quero agradecer incondicionalmente a você que parou para escutar, a instituição pela ação tão importante nesse momento, e em todos os momentos que a gente precisa sempre estar parando para conversar sobre isso e sobre tantas outras situações. Né? Então, controla a sua ansiedade mudando rotinas do seu dia, tá bom? Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até breve. Beijo no coração de vocês e aquele abraço.